Graça e paz, amados, maravilhas do eterno, abençoados, abençoadas, príncipes e princesas, corra linda de Deus, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Muito bem, Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. E também quero te agradecer, você que se inscreveu no canal, você que deu um likezinho pra gente, curtiu aí, gostei. Você que também tem feito seu pedido de oração, você que tem feito comentários, compartilhado, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante, vai enviando para mais e mais pessoas. Você que não se inscreveu, corre lá, gente, encarecidamente. Clica no link, ele te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Gênesis capítulo de número 50, que é o último capítulo lá de Gênesis, no versículo de número 20, diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Eita glória, hein? Tem gente que às vezes está fazendo mal a gente, né? Mas graças a Deus, Deus reverte em bem. É um mal na hora que acontece. Realmente o mal, né, nos afeta. Você vê que a vida de José, por exemplo, que foi conhecido como José do Egito, né? Esse José que não era do Egito, mas que era da casa do pai Jacó, né? E que foi, por inveja, vendido pelos irmãos. Na verdade, seria morto, mas houve uma intervenção, eu acredito, divina, né? Porque haviam planos na vida daquele jovem, colocaram ele numa cisterna para morrer lá, mas quiseram matar primeiro, né? E levar o seu sangue, mas para o pai dizer que foram animais que mataram, mas alguém teve uma ideia, não, vamos botar ele na cisterna. Cisterna é um poço cavado no deserto, para quando as chuvas vêm, a água, né, acumule ali, para ter como reservatório. Então, José foi colocado lá, um dos irmãos disse, não, vamos sujar nossas mãos com sangue inocente, não. E vendo passar lá uma caravana com escravos, venderam José como escravo, né? E José sofreu muito, porque sofre traumas, né? Aqueles que deveriam guardar José, que eram seus irmãos mais velhos, e ele que era o caçula, no caso de José, foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, né? Intentaram mal contra a vida dele, colocado, separado dos pais, que não viu mais o pai e a mãe, vamos pôr assim, por muitos anos. Mas aprove a Deus, ou seja, eu aprendo aqui, né, lições extraordinárias. José, como escravo, se tornou o melhor escravo, de tal maneira que se destacou, porque ele foi vendido para a casa de Potifar, e lá ele fez o melhor que ele pôde, fez tudo com excelência. Porque quando nós fazemos com excelência, nós glorificamos o nosso Pai que está no céu. Então a Bíblia diz, faça os homens de tal maneira que o vosso Pai do céu seja glorificado. Então faça tudo melhor. E a Bíblia diz também que quem faz com excelência será colocado entre os grandes. Então vai fazer um salgado, compra a melhor farinha, compra o melhor leite, compra o melhor açúcar, faça o melhor que você puder. E faça o melhor com as suas mãos, né? E assim em tudo na vida que você for fazer. Lembre disso. É bíblico. Deus te colocará entre os grandes. Então é inevitável que não aconteça. Ou seja, vai acontecer, você vai chegar lá. Amém? Então, agora José está diante de Potifar, um governante, um homem de negócio poderosíssimo, muito rico. E tantos escravos lá, e há mais tempo que José, com a sua excelência, com a sua fidelidade, ele conseguiu conquistar o coração de Potifar, de tal maneira que ele se tornou governante,
Ou seja, ele se tornou, aleluia, mordomo. Ele negociava para o seu senhor de tal maneira que o seu senhor nem sabia o que tinha. Ele tinha, José tinha tudo registrado. Belo dia precisou fazer uma viagem longa, talvez para outro país, Potifar. Confiou tudo a José, claro, menos a esposa, né? Que devia ser uma jovem muito bonita, porque um homem milionário igual era Potifar, com certeza poderia escolher a mulher que quisesse, né? Aquele tempo que a mulher, né, era casada, né, por interesse. Então, tá lá Potifar com uma mulher muito linda, vamos pôr assim, mas acontece que não era de José, ela quis deitar-se com José, ela tentou de toda maneira, né? E de tal maneira que José acabou sendo acusado de algo que ele não cometeu, pelo contrário, que ele evitou, que ele não quis fazer. Para não trair o seu senhor, para não trair a sua fé com Deus, ele permaneceu firme, permaneceu fiel. E a custo disso poderia ter custado a sua própria vida, mas Potifar conhecia tão bem a José que ele preferiu então mandar ele para o calabouço, lá para a prisão, para a masmorra, para sofrer lá, e como se fosse uma prisão perpétua, põe assim, tá? Mas José lá como escravo também se tornou, perdão, como preso, se tornou o melhor preso. Destacou-se como preso de excelência. De tal forma que o carcereiro confiava a chave a ele da prisão e olhar os outros presos. Gente, isso é lindo demais. Devia varrer bem a cela, ele devia tirar a poeira das grades, ele devia ser uma diferença, um diferencial entre todos. Por isso que eu falo, faça o melhor, dedique, faça com alegria, porque tudo que você fizer, você está glorificando a Deus. Seja o melhor marido, a melhor esposa, seja o melhor filho, a melhor filha, seja o melhor pai, a melhor mãe, seja o melhor neto, a melhor neta, melhor avô, melhor avó. Oh, meu Deus, seja o melhor empregado da sua empresa, seja o melhor patrão. Meu Deus, isso é forte, isso é tremendo, né? Deus vai operar. Seja o melhor vendedor, mesmo no informal, seja o melhor, faça com excelência. É inevitável que você não chegue lá em cima, porque a Bíblia diz que colocará, aquele que faz com excelência, colocará ele entre os grandes. Então, faz isso, né? Faça o seu melhor. E agora, Deus está provando ele, né? Por quê? Olha só, preparando, forjando a vida de José para um grande negócio que ele não imaginava, para uma grande coisa, para dominar, governar o mundo, porque haveria um período de fome e o mundo não sabia disso. Então José interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, né, que cumpriu na vida do padeiro, que ele foi enforcado, e do copeiro voltou a ser livre e a servir ao imperador, né, a Faraó, que era o imperador do mundo antigo, comandava todos os reis. Então pare e pense, como Deus está trabalhando, é tremendo isso, né? Mas José estava sendo forjado, como, de que maneira, pastor? Saiu do aconchego, da fartura, do luxo da sua casa com seu pai, que tinha uma grande estima para ele, tanto é que fez túnica para ele colorida, né? Que é roupas coloridas, roupas que sacerdote usava, roupa que a realeza usava. E os irmãos ficaram morrendo de inveja por causa daquilo. Ah, o mimadinho do papai. E ele era o caçula, né? Como eu disse, aqueles que deveriam defender traíram. Então, às vezes, você passou por traumas, como José passou, mas eu não vejo José reclamando em nada. Ele entende que Deus tem o controle de todas as coisas. E ele está sendo forjado sem perceber para quê. Ele não sabia por quê, né? A coisa que a gente passa, a gente não entende na hora por quê e nem para quê. Mas Deus tem um fim proveitoso e maravilhoso para nós. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Veja, José passou fartura com o pai, miséria como escravo.
passou fartura na casa de Potifar, porque ele se destacou, se tornou governante, tinha tudo do bom e do melhor, comia o melhor, dormia no melhor. Agora ele é preso, um preso condenado, talvez uma prisão perpétua. Para e pensa. Então, de fartura, miséria na casa do pai, fartura, miséria como escravo, fartura na casa de Faraó, miséria como prisioneiro. Era Deus forjando, preparando para algo grande. Por quê? Porque, como ele interpretou os sonhos, veja só, ele, quando o copeiro saiu e foi livre, falou: lembra de mim, fala lá que eu sou inocente e tal, a minha história que eu te contei, né? Que eu não quis trair o meu senhor, não quis deitar com a mulher dele, poderia ser outro, né? Podia pensar, mas eu não quis trair a confiança dele, nem tampouco a minha fé em Deus. Aí não adiantou, o copeiro não lembrou dele jamais, mas precisou o rei ter um sonho que ninguém conseguiu interpretar, nenhum mago, nenhum encantador, ninguém. Os que interpretavam o sonho não conseguiram. Então aquele sonho perturbou a Faraó de tal maneira que aí o copeiro lembrou: peraí, o rei, eu tive preso e ocorreu lá 2 sonhos e deu certinho. José, ele interpretou: mande trazer José até a minha presença. José, isso é lindo demais. José não foi como prisioneiro. José não foi barbudo, não foi com roupa de prisioneiro, né? Roupa listrada, vamos pôr assim como a gente lembra aí que é. Não, não. Ele barbeou, colocou a sua melhor roupa e se apresentou alinhado. É assim, esqueça o passado. Passado já não estava na vida dele agora, ele saiu da prisão para se apresentar perante Faraó. Então ele foi na beca, ele foi alinhado, ele foi à altura de alguém que precisava falar e ser um representante de Deus. E lá ele interpreta o sonho, a gente está aqui encurtando, né? Mas olha quantas lições. Ao interpretar o sonho, ele disse: haverá 7 anos de fartura, mas seguido de 7 de fome, de miséria. É preciso, ó rei, o senhor escolher alguém para saber administrar esses 7 anos e guardar para os 7 anos de seca, de fome. E o mundo todo vai passar por essa fome, precisa ter comida para sustentar o mundo todo. Aí ele disse, Faraó disse: quem melhor do que você que interpretou o sonho? Ninguém sabia de nada disso. Você está constituído como Faraó, vamos pôr assim. Só acima de você será eu, mas tudo que você mandar nós faremos. Eu darei ordem para que assim aconteça. E José economizou, guardou em celeiros, aumentou os celeiros, guardou de tal maneira que o Egito enriqueceu mais, porque veio a seca, todos passando fome tiveram que ir no Egito, que souberam que só lá que tinha comida. E trocavam terras, trocavam partes da sua nação, porque é melhor trocar do que morrer de fome, né? E o quanto o Egito expandiu, cresceu na governança, na liderança de um homem de Deus abençoado como José. Então não blasfeme, não reclame, não murmure o que você estiver passando, porque é Deus forjando para algo tremendo, grande. José jamais entenderia o processo, jamais entenderia aonde ele chegaria quando ele era escravo, quando ele se tornou prisioneiro. Talvez qualquer um no lugar de José reclamasse, dizendo: puxa vida, fui fiel e é o que deu para mim? Uma prisão perpétua. Não. Deus estava preparando o momento certo, a hora certa, para engrandecer José, porque ele foi fiel a Deus. Então Deus às vezes nos prova. Então seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão, haverá recompensa, como houve na vida de José. Mas espera aí, agora não podia guardar mágoa contra os irmãos. Ele entendeu que aquilo era provisão de Deus. É isso que ele está dizendo. Lá no capítulo 45, versículos 5 a 8, ele dá uma lição ali falando sobre isso. Só que o pai estava vivo. Agora, no capítulo 50, versículo 20, eles estão preocupados que o pai agora já foi enterrado, com quem diz. Enquanto nosso pai Jacó estava vivo, José nos preservou, mas agora ele vai esquecer e vai, né, vingar em nós. Ele disse: não, jamais faria isso. Ou foi providência de Deus para que muitos fossem salvos dessa fome que ocorreria. Então Deus sabe de todas as coisas.
e ele glorificou a Deus com isso e sustentou os irmãos até a geração dos netos e tudo mais. Gente, isso é lindo demais, liberou o perdão. Por quê? Porque quem está próximo de Deus libera o perdão. Se você não consegue perdoar, se aproxima mais de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar isso no seu coração, o perdão. O perdão nos faz avançar, crescer, amadurecer. Amém? Então é isso. E tudo que passarmos, seja o que for, traumas que você tem de infância, né? Dores na caminhada, traições, apunhalamentos, né? Sofrendo tantas consequências, tantas coisas. E aprenda isso, é Deus te forjando, te preparando e quer te dar coisa grande. Então não murmure, não reclame, glorifique a Deus e permaneça firme. E você ainda vai crescer muito e vai glorificar o nome do Senhor. Recebe aí. Eu quero orar por você, aleluias. Vamos lá, rapidamente aqui para a gente ganhar tempo. Pai santo e glorioso, bendito e exaltado seja o teu santo nome, abençoa a todas as pessoas que estão recebendo a tua palavra, vários grupos de vendas, vários grupos, meu Pai amado, de caminhoneiros, há vários grupos, Senhor, ó Deus, que nos seguem, Senhor, abençoa a cada um deles, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos Alcina Lúcia, que pede pelo José, pela Monique, pelo William, pede saúde física e emocional. Deus pede libertação também para a sua família. Eu oro pela Yolanda Pinho, que também pede forças espiritual. Deus também a Laroca Mendes e família, Eliana Guerra e família, Smith, Cleusa Santos e família, lá de Campina Grande do Sul, lá no Paraná. Abençoa meu pai também, o Alberto Souza e família, o João Rosa Vieira Filho, a vida espiritual do teu filho, também a Meriane Caldas e família, o Gil Salgado e família, José Santos e família, Paulo César e família dos grupos aí, recordistas de curtida, e também o Mauro, meu primo, pai da saúde, ele faz um milagre no poderoso nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo, abençoa também o Reinaldo, a Camila, Deus a Vera Rio, Deus toma nas tuas mãos aquela família, abençoa de uma maneira tremenda, minha filha também, em nome de Jesus. Amém.